Ok, pessoal, vamos lá. A gente vai continuar a geometria plana. A geometria plana é frente C, né? E hoje a gente vai falar de triângulos. Triângulos é um assunto bem importante. Com certeza vai cair na sua prova do Enem, vai cair em tudo quanto é prova. E você precisa de saber triângulos para fazer pirâmides mais pra frente, para fazer alguns prismas. Então vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar sobre triângulos, ok? A página é 277 e eu já coloquei aqui no quadro algumas coisas que nós vamos comentar. Então vamos lá. O triângulo é um polígono de 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, não possui diagonais, né? A diagonal é 0 e possui 3 vértices também. Os vértices são os pontos, né? Então, os vértices são os pontos A, B e C. Os lados são esses segmentos, que eu coloquei letras minúsculas. Então, o lado A, que é o lado BC, o lado B, que é o lado AC, o lado C, que é o lado AB. Os ângulos internos, que aqui eu coloquei X, Y e Z. Quanto que é a soma desses ângulos internos? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. E os ângulos externos, eu coloquei de verde ali, é o A, o B e o C. A soma dos ângulos externos sempre é 360 graus. Isso a gente já falou, né, na nossa última aula de polígonos. Tô só lembrando vocês. Existe um teorema do ângulo externo. Porque eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Mas às vezes não vem todos os ângulos internos. Vem alguns ângulos externos, alguns ângulos internos. Então é bom a gente lembrar esse teorema do ângulo externo. Vamos pegar o ângulo externo A aqui. O ângulo externo A, ele vai ser sempre igual à soma dos outros dois não adjacente a ele. Então, Y mais E. O ângulo externo B, ele vai ser igual a X mais Z. X mais Z. E o ângulo externo C, ele vai ser igual à soma dos outros dois. X mais Y. Isso aqui a gente ganha bastante tempo se a gente souber esse teorema do ângulo externo. A gente consegue fazer os exercícios mais rápido. Bom, condição de existência. Será que eu consigo fazer todo tipo de triângulo, né? O triângulo que eu quiser? Será que eu consigo construir um triângulo com os lados 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros? 1, 2 e 3 eu não consigo construir. Então existe uma condição de existência. A condição é o seguinte: um lado tem que ser maior que a diferença e tem que ser menor que a soma. Exemplo. Vamos pegar o 3, 4 e 5, né? Que a gente já sabe que 3, 4 e 5 é um triângulo que existe, ele é triângulo retângulo. Vamos pegar 5 é maior que a diferença? É menor que a soma? 5 é maior que a diferença? É menor que a soma? 5 é maior que 1, que é menor que 7. Então 3, 4 e 5 é um triângulo, existe esse triângulo. Vou pegar 1, 2 e 3 para vocês poderem ver. 1, 2, 3. Vou fazer aqui, depois eu vou apagar. 1, 2, 3. Vamos pegar qualquer lado. Vamos pegar o 3. 3 é maior que a diferença? É menor que a soma? 3 é maior que a diferença, mas não é menor que a soma. É igual à soma. Então, 1, 2, 3, não existe triângulo. Essa condição é muito importante também, a gente saber. Ok, agora vamos lembrar da classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui é quanto aos lados. Quanto aos lados. Aqui é a classificação quanto aos ângulos. Ok, então vamos escrever na frente o que é cada um.
O triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo que possui... Deixa eu chegar pra cá. O triângulo equilátero é um triângulo que possui 3 lados iguais. 3 lados iguais. Eu vou pôr assim, tá? Porque meu espaço tá pequeno. Então, o triângulo equilátero é um triângulo que possui 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais, de 60 graus. Porque tem que dar 180 a soma, né? Os ângulos internos são 60 e os ângulos externos são 120. O triângulo isósceles é um triângulo que possui 2 lados iguais. 2 lados iguais. E, consequentemente, 2 ângulos iguais. É o triângulo isósceles. O triângulo escaleno é um triângulo que possui 3 lados diferentes. E, consequentemente, 3 ângulos diferentes. Agora, a gente pode também classificar, né, os triângulos quanto aos ângulos. O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Um ângulo igual a 90 graus. Né? Seus lados possuem nomes especiais, cateto, cateto e hipotenusa. Depois a gente vai falar especificamente sobre ele, que ele é muito importante. O triângulo acutângulo é um triângulo que possui 3 ângulos menores que 90 graus, 3 ângulos agudos. Por exemplo, esse desenho que eu fiz, os 3 ângulos são menores que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo, 3 ângulos menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus. Só um, não tem jeito de ter 2 ângulos maiores que 90 graus, porque senão a soma vai passar de 180. Então, possui um ângulo maior que 90 graus. Ok. Existem, então, triângulos isósceles, retângulos. Existem triângulos escalenos, retângulos. Por exemplo, esse triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo escaleno. Ele tem 3 lados diferentes. E ele é um triângulo retângulo ao mesmo tempo. Ele é triângulo escaleno, retângulo. Né? Se aqui os lados forem diferentes, ele é um triângulo escaleno, acutângulo. Então, você pode sempre classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, ok? Agora eu vou passar para vocês as sevianas. Vai aqui. Nossa, dá até canseira apagar. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um triângulo qualquer aqui pra gente comentar essas sevianas. Sevianas. As sevianas, deixa eu ver que página que está. Página 278. Quais são as sevianas principais? Mediana, mediatriz, bissetriz e altura. Essas são as sevianas. Eu vou fazer essas 4 sevianas saindo aqui do meu vértice A, para vocês poderem ver a diferença entre elas, tá? Mediana. Mediana é uma seviana, é um segmento, né? A gente fala mais é segmento mesmo. Mediana é um segmento que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto.
Meu lado oposto ao A, 21,5. Aqui assim. Ó, aqui é meu ponto médio, BC. Vamos colocar lá, BC. Então, ponto médio é um ponto que divide o lado no meio. Você marca o ponto médio e liga ao vértice oposto. Isso é uma mediana. Certo? Então, a mediana que eu fiz ali é a AM. A mediatriz, os meninos confundem muito mediatriz com mediana. A mediatriz, você marca também o ponto médio. Você marca o ponto médio, mas você não liga ao vértice oposto. Só se ele for isósceles ou se ele for equilátero. Você vai pegar esse ponto médio e vai traçar uma perpendicular. Perpendicular. Vamos colocar aqui um ponto qualquer, D, por exemplo, só pra gente colocar aqui na frente. Então, isso é uma mediatriz, a MD. Então, você marca o ponto médio e traça uma perpendicular. Perpendicular é uma reta que vai formar ângulo de 90 graus. Ok. Agora, vamos a bissetriz. A bissetriz é uma reta que divide o ângulo no meio, né? Aqui vai ser um pouco difícil da gente calcular a bissetriz desse ângulo, mas vamos supor que é um pouquinho mais pra cá. Então, bissetriz tem que dividir o ângulo no meio e não o lado no meio. Então, vamos fazer aqui. Ai, gente, vai ficar esquisitíssimo, né? É que eu quero que vocês vejam a diferença. Então, bissetriz é a AS. Bissetriz divide o ângulo no meio. Ó, então vamos lá. Mediana divide o lado no meio. Mediatriz é uma reta perpendicular que passa no ponto médio. Bissetriz divide o ângulo interno no meio. Então, tá de azul. Agora, altura. Vou pegar outra cor. Ficar bem fubá. Vou pegar a vermelha. Altura tem que sair do vértice, mas tem que ir até um ponto que forme ângulo de 90 graus. Tem que sair do vértice. É bem diferente da mediatriz. Ó. Altura. AH. Então, a gente fez saindo do A, né? A gente fez saindo do A. Mas você faz tudo, você pode fazer tudo de novo saindo do B, tudo de novo saindo do C. Claro que ia ficar maior bagunça, né? Então, eu só fiz saindo do A, mas você pode fazer medianas, mediatrizes, bissetrizes e alturas saindo também do B e do C. Vou fazer outro vídeo pra gente continuar esse assunto.